Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Nacleides, sou trabalhadora voluntária da Casa de Francisco e estou aqui para comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O trecho que eu escolhi para comentar hoje à noite está no capítulo 27, Pedi e obtereis, e vai do item 18 ao 20, que é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande para mim estar aqui hoje refletindo com vocês sobre esse tema. Um tema que tem tudo a ver com o momento em que estamos passando, em que muitas pessoas estão retornando à pátria espiritual. Então, a certeza da vida futura, ela não exclui, meus irmãos, as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas esse momento da transição. Vendo-se, por exemplo, a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nesse momento não são as mesmas para todo mundo. Quem nos contará essas impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? E por que se calam? Calam-se porque lhes falta conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Essa relação que há. O espiritismo é esse traço de união entre as duas. Ou seja, o espiritismo ele pode nos dizer como se opera essa transição, quer pelas noções maiores, mais positivas do conhecimento da alma, ou quer pelas descrição dos que já deixaram esse mundo, que vem nos contar. Porque o espiritismo tem como objeto de estudo exatamente isso, essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material, entre os que já se foram e entre os que ainda permanecem aqui encarnados. Então, há pessoas, meus irmãos, que não admitem, por exemplo, a prece pelos mortos, porque, segundo eles, a prece só tem duas alternativas: ser salvar, né, se a pessoa for salva, ou condenada às penas eternas. Ou seja, quando a pessoa morre, eles entendem que a pessoa ou ela é salva ou ela é condenada. Então a prece, se ela for salva, ela não precisaria. E se ela for condenada, também não vai surtir efeito. Então, há pessoas que acham que é inútil a prece. Agora, suponhamos que fosse verdade a questão das penas eternas. Mesmo assim, seria caridoso, seria cristão nós não orarmos pelos condenados? Traz prece, meus irmãos, por mais impotentes que fossem para libertá-los, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Quando alguém é atacado, por exemplo, de um mal incurável, sem esperança de cura, nós devemos abandoná-lo à própria sorte, sem lhes proporcionar qualquer alívio? Então, fica a reflexão. Então, vamos aqui à leitura do primeiro parágrafo. Eu vou ler o item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem nele pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto,
A prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Eu vou parando por aqui devido ao tempo, mas em casa vocês poderão ler até o 20 para ter uma noção mais exata desse coisa. Então, meus irmãos, uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. A lei de Deus, meus irmãos, é mais previdente, ela é justa, equitativa e misericordiosa. Ela não estabelece, por exemplo, para a pena a sua duração. Vejamos o que a lei de Deus nos diz. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração, a lei de Deus, que fique sem a correspondente punição. A severidade da pena, ela é proporcional à gravidade da falta. Indeterminada é a sua duração. Para qualquer falta, seja ela leve, moderada, grave, fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. E por quê, meus irmãos? Porque a lei de Deus, a finalidade dela é educativa. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós passamos a agir diferente, então já está tudo certo. E quando a gente repara, logicamente, porque a lei de Deus a gente precisa reconhecer, se arrepender e reparar. Não basta só se arrepender, precisamos reparar. Agora, só que Deus, na sua misericórdia, nos dá muitas chances e muitas oportunidades. O homem, meus irmãos, é assim o árbitro de sua própria sorte. Cabe a ele abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça. Vai depender da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz, ele pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição que se lhe torna possível fazer. O que mais das vezes lhes falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o ampararmos e o animarmos, seja pelos nossos conselhos, se lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedir a Deus a derrogação de suas leis, tornamos instrumentos de execução de uma outra lei de Deus, que é a lei de amor e de caridade. Então, a extinção, meu irmão, da vida orgânica, ela acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo. Mas essa separação, ela nunca é brusca. E o conhecimento desse laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. O homem é um ser trino, corpo, alma e perispírito.
Perispírito ou laço fluídico é o elemento de ligação da alma ou espírito encarnado ao corpo físico. E esse fluido perispiritual, meu irmão, só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. A separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte, ela vai estar na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito e, por conseguinte, da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Por exemplo, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge da sua força, aí produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. E se a coesão é fraca, a separação torna-se fácil e sem abalo. Se após essa cessação da vida orgânica existirem esses inúmeros pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma vai se ressentir do efeito da decomposição, inclusive do próprio corpo, até que esse laço inteiramente se desfaça, ou seja, que haja de verdade esse rompimento do laço fluídico. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Tudo o que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna essa passagem menos penosa. Se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Na morte natural, por exemplo, ou por velhice, por doença ou velhice, o desprendimento, por exemplo, ele opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou, ou seja, aquela pessoa, aquela alma que é mais espiritualizada e cujos pensamentos já se destacam das coisas terrenas. O desprendimento, por exemplo, ele se completa antes mesmo da morte real. O corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por esse elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Veja bem o que é morrer bem, quando se morre já, quando acaba-se a missão, quando esgota realmente as forças orgânicas, E quando também nós cultivamos durante a nossa existência os valores espirituais, quando nós olhamos mais para os valores espirituais do que para os valores materiais. O espírito, ele considera-se feliz por ter deixado o corpo. Para essa perturbação, porque essa perturbação é quase nula, ele vai despertar com uma indizível impressão de esperança e ventura. Agora, quanto menos vê o espírito além da vida corporal, ou seja, quanto mais apegado à matéria, sente que ela lhe foge. No momento da morte, ele sente que a vida lhe foge e ele quer reter a qualquer custo. Ele resiste com todas as forças e pode até mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Então, dá-se por fim o momento da morte. E nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua. Ele sente que vive enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo. O espírito se ressente e sofre com as suas impressões. Na morte violenta, é o seguinte: as sensações
elas não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação, por exemplo, parcial, ela pôde iniciar previamente a separação do perispírito. Então a vida orgânica está em plena exuberância de força e de repente ela é subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento ela só começa depois da morte e não se pode completar-se rapidamente. O espírito ele é colhido de improviso, fica como que aturdido e sente e pensa, acredita-se vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. Então, a causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego da matéria. Então, até mesmo nessas mortes que se dá de maneira brusca, essa duração desse desprendimento vai estar ligado à questão moral daquele ser que está partindo. O estado do espírito por ocasião da morte, ele pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se, meu irmão, a desagregação mais rápida desse fluido perispiritual. Pela evocação conduzida, por exemplo, com sabedoria e prudência, que é feita nas reuniões mediúnicas, com palavras de benevolência e conforto, combate-se, por exemplo, o entorpecimento do espírito, ajudando-o a se reconhecer mais cedo. E se é sofredor? E se é um sofredor? Incute-se-lhe o arrependimento. Esse meio é um meio que a espiritualidade nos proporciona de que nós possamos ajudar a aliviar o sofrimento desses nossos irmãos. Então, meus irmãos, por todos esses motivos elencados, reafirmamos a importância da prece para os mortos e por todos os espíritos sofredores. Meus irmãos, oremos pelos que partiram, porque eles recebem as nossas preces, eles recebem as nossas vibrações, eles se sentem felizes, porque se sentem lembrados, amados. A prece alivia o sofrimento, não só dos que partiram, mas dos que ficaram e que estão consumidos pela saudade. Então, que possamos nesse momento sempre estar elevando nosso pensamento a Deus, até mesmo por aqueles que não conhecemos, porque aquele irmão recebe preces de anônimos. Muitas das vezes nossos sofrimentos são aliviados porque alguém está orando por nós, sem nem que a gente saiba. Então, o nosso tempo esgotou, então que possamos todos, meus irmãos, termos a certeza plena da importância de orarmos pelos que partiram, pelos que ficaram e por nós mesmos. Paz e bem a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.